Saudações, galera atormentada. Eu sou o Nando Guerra, administrador do blog Noite Sinistra. Hoje, dia 27 de agosto de 2014, o blog completa 2 anos de atividades. E para comemorar essa data, eu resolvi fazer uma postagem em vídeo, falando de um dos primeiros assuntos que eu abordei no blog e um dos meus favoritos na blogosfera de terror. Convido a todos para curtir essa postagem um tanto quanto diferente do blog Noite Sinistra. Essa postagem falará da maldição do Little Bastard, como os amigos e amigas puderam conferir na abertura do vídeo. Little Bastard foi o carro do ator norte-americano James Dean. O promissor ator morreria a bordo do veículo em um acidente, e os eventos subsequentes contribuíram para a criação do mito em torno de uma possível maldição envolvendo o veículo. Vamos conhecer a história dessa maldição e um pouco mais sobre a morte do jovem. Ninguém encarnou melhor o lema Live Fast and Die Young do que James Dean. Apaixonado por velocidade, ele morreu no dia 30 de setembro de 1955, aos 24 anos, num acidente automobilístico a bordo do seu Porsche 550 Spider. Poucos dias antes, o carro havia sido personalizado, recebendo o nome de Little Bastard, pelo qual ele ficaria famoso posteriormente. No cinema, James Dean protagonizou apenas 3 filmes: Juventude Transviada, de 1955, Vidas Amargas, de 1955 e Assim Caminha a Humanidade, cujas gravações haviam sido finalizadas pouco antes da morte do ator, e o filme lançado em 1956. Embora ele tenha atuado em apenas 3 filmes, isso foi o suficiente para ele se estabelecer como ícone do cinema e um símbolo de rebeldia. 7 dias antes do acidente, Dean mostrou o carro, agora customizado, ao amigo e também ator Alec Guinness, que mais tarde seria imortalizado pelo cinema interpretando o Mestre Jedi Obi-Wan Kenobi no filme Star Wars. Alec achou o carro um tanto sinistro e afirmou que o amigo acabaria morto a bordo da máquina dentro de no máximo uma semana mais tarde. James Dean e seu mecânico particular, Rolf Wittrick, partiram para Salinas para a disputa de mais uma corrida automobilística. Inicialmente o carro seria transportado em um caminhão, mas na última hora Dean desistiu da ideia, preferindo ir a bordo do veículo para poder sentir o carro na estrada. Após cerca de 1 hora de viagem, Dean e Rolf chegaram ao cruzamento em Y, próximo à cidade de Cholane. No cruzamento, Dean avistou um veículo no sentido contrário, fazendo um movimento de travessia para acessar uma das pernas do cruzamento. Segundo os relatos de Rolf, Dean teria gritado: "Ele tem que parar, ele tem que nos ver." Essas seriam as últimas palavras do jovem ator. A colisão contra o Ford Custom Tudor modelo 1950, dirigido por Donald Turnsped, provocaria a morte quase imediata de James Dean. Rolf sairia do acidente com algumas escoriações e uma perna quebrada. Esse acidente colocou um fim na vida do Golden Boy, mas é apenas o início das histórias que dariam ao Little Bastard a fama de amaldiçoado. George Barquis, o motorista que dirigia o caminhão que foi buscar os restos do carro, morreu quando o Porsche caiu sobre ele, enquanto o Porsche era puxado para cima da carroceria do seu caminhão. A companhia de seguros acabou vendendo o resto do automóvel a um especialista em carros de Hollywood, chamado George Barris. Barris havia personalizado o carro para James Dean, e ele ficaria famoso posteriormente por ter criado o design do carro do Batmóvel. Quando o carro chegou à garagem de Barris, ele deslizou e caiu sobre um dos mecânicos que ajudava a descarregá-lo, quebrando suas pernas. Barris começou então a separar as peças do carro e restaurou o que pôde da carroceria do veículo. Em outubro de 1956, Troy McHenry, um médico de Beverly Hills, morreu em um acidente. Ele havia comprado peças que pertenceram ao motor do carro de James Dean, e o acidente que o matou aconteceu na primeira viagem que ele fez logo depois de ter colocado as peças do Little Bastard no seu carro. Pouco tempo depois, um outro acidente envolvendo um cliente de Barris. Seu nome era William Eschride.
Ele sofreu um acidente logo depois de instalar o câmbio do Little Bastard no seu carro. William sobreviveu e afirmou que o seu automóvel simplesmente travou bruscamente, sem nenhuma explicação. As rodas do Little Bastard foram vendidas a um jovem e, semanas depois de colocar as rodas no seu veículo, também sofreu um acidente. Em uma corrida internacional, o automóvel acabou sendo exposto e um menino tentou roubar o volante do Porsche, acabou cortando o braço. Mais tarde, Barris acabou emprestando os restos do carro para a polícia da Califórnia, que pretendia usar ela numa exposição sobre imprudência no trânsito. Antes que as autoridades levassem o carro para a exposição, o galpão onde ele se encontrava pegou fogo. Todos os carros no galpão acabaram destruídos, menos o Porsche de James Dean. Tempos depois, o Little Bastard foi colocado em uma exposição em Sacramento. Lá, ele caiu do estande e machucou um adolescente. Todos lembram que o James Dean morreu enquanto dirigia de Los Angeles para Salinas para disputar uma corrida, certo? Little Bastard voltaria a fazer esse percurso, dessa vez indo para uma exposição. Quando o carro foi transportado para uma exposição próxima da cidade de Salinas, o caminhão derrapou na pista e bateu. Nesse acidente, o motorista do caminhão acabou falecendo. Em 1958, o Porsche 550 foi levado para ser exibido em uma mostra de segurança veicular em Miami, Flórida. Após a exposição, quando o carro era levado de volta a Los Angeles, ele foi roubado, desaparecendo misteriosamente. Até hoje, o paradeiro do Little Bastard é completamente desconhecido. Os fatos vistos nessa postagem são apontados por muitas pessoas como provas da existência de uma maldição e julgados como meras coincidências por aqueles que não creem na maldição. Uma curiosidade: embora o mecânico de James Dean tenha sobrevivido ao acidente que matou o ator em 1955, em 1981, Wittrick morreu em um outro acidente automobilístico, dessa vez na Alemanha, enquanto dirigia um Honda. Um detalhe: a sede da Porsche fica na Alemanha. Então tá, galera. Agradeço a atenção de todos e espero que vocês tenham gostado dessa postagem especial de aniversário do blog Noite Sinistra. Abraços.